Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você consome o nosso podcast Eu Com Isso, seja no nosso canal no YouTube, no nosso Spotify ou nas rádios do interior, no qual a gente tem muita gratidão de ter boas rádios do interior que dentro das suas programações colocam o nosso podcast e rodam e ajudam a dar voz justamente com um jeito diferente de trazer os players, os protagonistas da política aqui no programa. Então eu faço questão de mandar um grande abraço ao Fábio Renner, lá da Rádio Acústica, ao João Paulo Brum, da Rádio Líder, que pega toda a região de São Borja, a acústica, região da Costa Doce, Camaquã, Tapes, Cristal, São Lourenço, Rádio Integração, lá próximo de Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul. Enfim, muitas rádios que reproduzem o nosso podcast, como a Rádio Chiru, que lá de Frederico Westphalen, para vários municípios jogam também, e cada dia essas rádios colocam por lá. Bom, esse é um meio tradicional, um meio ainda importante, mas claro que a gente convida você a nos seguir no Instagram, a você nos seguir no sininho ali no YouTube, no nosso Spotify. Não importa se você é da velha ou da nova geração, ou se você está em alguma transição, o que importa é que os nossos convidados ajudem você a formar a sua opinião através das ideias que eles vão colocar aqui para nós. Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado. O nosso convidado de hoje, Marcelo Damin, é o deputado mais econômico da história da Assembleia Legislativa. Mas não foi só no discurso, foi na prática realmente. É o deputado do Novo, Fábio Osterman, extremamente inteligente, um gabinete engajado, uma política muito inteligente de se fazer. E é claro que essa política que a gente chama de inteligente, de combate aos privilégios, ela machuca o status quo da política, quem já tá lá, e eu fico me perguntando os ataques, boicotes, é mais ou menos assim, não convidar o cara pra festa, entendeu? Porque ele diz a verdade. Porque até dentro desses sistemas políticos, seja Câmara dos Deputados, Senado, também tem uma proteção. Não interessa se o cara é do PT ao PSL, do PSOL ao Progressistas, tem um sistema assim de liturgia, né, de proteção. E muitas vezes o Fábio, por fazer parte de comissões importantes, eu destaco aqui uma comissão de combate aos privilégios, que é uma comissão que tu tá julgando ali os teus colegas, né? Então, não é fácil o papel e a bandeira que ele defende, e talvez seja muito difícil também da população compreender. Uma parcela que vota, ele tem muitos votos, compreende, mas talvez toda a população tenha que compreender a importância desse trabalho. Mas antes disso, bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo Damin. E aí, pessoal, tudo como bem é que tá? Sejam bem-vindos mais uma vez, Voltaire, prazer mais uma vez estar aqui. Nossa. Tava, quando o Fábio chegou, eu comentei, né, falei pra ele, o deputado mais comentado do momento, é verdade, mais popular do momento, e ele falou assim, olha, talvez o mais odiado lá dentro da Assembleia. Da Assembleia, não sei, mas do Piratini... Isso veio, me remeteu a um pensamento que é o seguinte, o combate aos privilégios
ele ser odiado lá dentro até não é tão ruim. Pelo contrário, a população tem que ficar feliz porque tá combatendo aos privilégios de quem tá no poder, o que é muito difícil. E a gente vai falar sobre algumas coisas bem interessantes aqui hoje, junto ao Fábio. Bom, o Fábio Osterman sabe que é difícil empreender, mas aqui o programa tem dado muito certo nos últimos meses. E só antes a gente tem que faturar, lembrando que o nosso podcast tem o oferecimento de termas romanas, e que fique bem transparente, foi antes do seu Roberto Argenta virar pré-candidato ao governo do estado, tá? Porque Se fizer um CPI, tem o contrato lá, ele tinha a ideia de levar prefeitos, deputados pro Termas Romanas, que fica ali em Restinga Seca, na área central, que é magnífico. A quarta colônia tá sabendo se reorganizar turisticamente, a gente tá fugindo um pouco de serra, litoral, e é muito bacana. Olha, pra você e pra família, tem propriedades lá, as termas têm propriedades que aliviam o estresse, é bacana, a gente já teve lá, né, Damin, várias vezes e sabe o quão bom é. Nós temos também uma empresa de gestão, que é um sucesso tanto no mercado privado, e as prefeituras entenderam a importância também de se colocar metas, né, que é a OneDoc. A OneDoc entende que esse hub de relacionamento que se proporciona aqui no podcast faz com que a marca seja cada vez mais conhecida e com que muitos gestores que passam por aqui possam implementar e colocar a OneDoc em suas prefeituras, em suas gestões e, claro, dentro do mercado privado. Também estamos aqui e temos uma série de educação a fazer com a Aprende Brasil. Aprende Brasil, uma empresa que hoje está no Brasil inteiro. Ela começa com um grande sucesso em Curitiba, mas que trabalha desde a distribuição de materiais didáticos para secretarias municipais de educação e prefeituras, mas principalmente agora quer deixar um legado de educação, está trazendo muito o exemplo de Sobral, o exemplo de gestão, de despolitizar um pouco a escolha dos diretores, ter uma métrica mais de indicadores nas escolas. Então a gente está fazendo uma série muito especial, também estão aqui conosco, e também quando o Fábio Osterman quiser ter dentes mais claros ainda para conquistar os seus eleitores, a gente tem uma indicação ele aqui, já, né? Ele já fez, tá? Acho que ele já não fez. Fiz e já venceu, inclusive, porque eu tomo tanto café que não tem como. Não tem como. Ele já fez, não, tava vendo, acho que foi hoje que ele repostou uma foto que alguém postou, eu indo trabalhar e o Fábio indo dar uma palestra. Eu sempre tive dentes bem separados. O diastema, né? me chamou a atenção porque eu também tinha. Exato, e eu fui lá na doutora Thaís. Eu coloquei resina. Eu também. O Voltaire também levei colocar lá. E aí a gente colocou também. Bem satisfeito. Fechei aqui o diastema. Então, quando tu quiser fazer a manutenção, olha aí. TG Harmonize, procura a doutora Thaís, que é quem cuida dos nossos dentes, da nossa saúde bucal, minha e do muito Voltaire. Muito importante, ainda mais pra quem é candidato, né? É verdade. Aquele primeiro sorriso lá, o sinalzinho de joia tem que estar em dia. É verdade. E se você é pré-candidato e vai virar deputado, como o Fábio, que agora vai dar voos maiores, né? Deve ser pré-candidato a deputado federal, mas se você vai vir morar em Porto Alegre, tem uma dica de imobiliária também que tá conosco, né, Damin? Sou uma companhia imobiliária. O Fábio talvez diga para investir um pouco mais na bolsa, Fábio, mas o imóvel tem que fazer parte da carteira, né? Como bom investidor, a gente sabe que tem que diversificar. Exato. Então vocês que estão investindo lá em bolsa, papéis, bitcoins que não para de cair, bota em imóvel que não desvaloriza nunca. Sou uma companhia imobiliária. Nem melhor, nem é pior, apenas diferente. Deputado Fábio Osterman é o convidado de hoje para nossas rádios do interior, o deputado mais econômico da história da Assembleia Legislativa e que nas últimas semanas, né, Damin, ele entrou no Trend Topic do Instagram, do Twitter, do Facebook, das redes sociais. Não teve um grupo no WhatsApp que não recebeu justamente o que ele colocou do ex-governador Eduardo Leite, principalmente sobre uma suposta pensão, aposentadoria, e que colocou o assunto em votação, o assunto novamente em pauta, porque essa pauta dos privilégios é bastante comentada e virou uma bandeira muito forte, principalmente nas últimas eleições, quando naquele processo de anticorrupção as pessoas começaram a se conectar mais com essa pauta.
muito obrigado por estar aqui conosco, deputado. A gente sabe que é um período de pré-campanha, que as agendas estão mais intensificadas, mas agradecemos a compreensão e a importância de conversar também com as pessoas que acompanham a política dessa forma, em podcast, nas rádios do interior. Te agradecer pela presença e agradecer a presença também do Maurício Tomedi. Foi meu colega na Famex, meu colega lá na Rádio Gaúcha. Esteve na FAMURS, depois eu sucedi ele anos depois, estou lá ainda hoje, mas é uma referência aí por onde passa o Maurício Tomedi, que proporcionou também com seu profissionalismo a vinda do deputado aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, deputado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Voltaire, Damin e especialmente os nossos espectadores, ouvintes aí, estado e país afora. É um prazer estar aqui, ainda mais eu que sou um entusiasta dos podcasts. Estava comentando com o Damin ali que eu tenho o meu próprio podcast, que foi uma experiência temporária, né? Eu fiz um experimento ali, me propus a gravar 30 episódios, não por acaso, né? O número do meu partido, em que eu busquei fazer uma abordagem em que eu não falava sobre a Assembleia Legislativa, não falava sobre o meu mandato. Eu trazia convidados e trouxe convidados interessantíssimos para falar sobre as suas áreas de experiência, histórias que eles tinham para contar, trazer indicações de livros, de séries. Entrevistei o Bernardinho, que é meu correligionário, né, um filiado do Partido Novo. Um dos nossos embaixadores do Partido Novo, e é uma grande referência em liderança. Entrevistei o Felipe Dávila, nosso pré-candidato à presidência, falando um pouco sobre a trajetória dele, sobre as ideias. Entrevistei os meus colegas Marcel Van Hatten e Giuseppe Riesgo, busquei trazer muito de bastidores do que a gente fala, né, e faz. Então foi um período interessante, mas realmente dá muito trabalho. Dá muito trabalho fazer isso que o pessoal recebe aí redondinho no seu Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Dá muito trabalho toda essa produção e eu não tive como manter isso daí, né? Quem sabe depois da minha vida política aí eu possa voltar a me dedicar a esses projetos que eu gosto muito e sempre gostei muito de palestrar, de falar sobre os temas, mas que a nossa rotina no dia a dia e o dever do ofício acaba nos limitando um pouco, né? Bom, vamos começar pelo assunto mais forte, né? O assunto da semana, o assunto que persiste, porque ele vai ganhando narrativas diferentes e novos capítulos, que foi justamente esta denúncia feita pelo Fábio Osterman, pelo Giuseppe Riesgo, pelo Marcel Van Hatten, pela bancada do Novo, tanto na Assembleia Legislativa como o deputado gaúcho Marcel Van Hatten, que colocava algo que no entendimento não estava tão transparente. Esperavam toda essa repercussão e também os desdobramentos que esse fato teve, deputado? Olha, Voltaire, em primeiro lugar a gente não esperava que o ex-governador Eduardo Leite fosse tomar essa medida de requerer essa pensão especial, não só ilegal, como também absolutamente imoral. É até curioso, né? Quando em janeiro, fevereiro, ali começaram os rumores de que ele renunciaria ao governo para tentar alçar voos mais altos, eu até cheguei a comentar com alguns colegas deputados, olha, vamos ficar de olho, ver se ele não vai requerer essa pensão especial. Porque lá atrás a gente viu que a PGE fez um parecerzinho calhorda, um parecerzinho claramente encomendado para resguardar o suposto direito dos ex-governadores e do futuro ex-governador. O parecer da PGE de agosto de 2021, que foi logo após a aprovação em plenário por 49 votos a 1 da extinção da pensão especial para ex-governadores, para todos, eles fizeram esse parecer. E eu, à época, já fiquei, tá estranho isso. Um parecer dizendo que ainda tinha um direito. A gente, inclusive, entrou na justiça à época contra o pagamento pros ex-governadores, né? Os 9 ex-governadores e 4 viúvas de ex-governadores. Bom, o tempo passou, os rumores aumentaram de que ele renunciaria e eu comentei com alguns colegas. Eles falaram, não, que isso, tá louco, ele não vai fazer isso, vai ser um tiro no pé. Ele não seria capaz disso. Bom, infelizmente meu ceticismo se mostrou acertado e foi lá e requereu. E requereu retroativamente. Isso é um fato curioso. Ele requereu retroativamente, por isso que ele recebeu 40 mil reais. Ele não tem direito a 40 mil reais, e nunca teve, aliás, 40 mil reais por mês. O que, segundo a determinação da PGE, ele teria é 20 mil reais por mês. Então ele recebeu retroativo o mês anterior. E retroativo porque ele não requereu logo que saiu. Ele renunciou ao governo do estado no dia 31 de março e requereu em maio, pelo que a gente conseguiu ter acesso às informações. O que eu entendi é que ele
saiu para tentar ser candidato a presidente e deve ter imaginado, não, candidato a presidente, acho que eu consigo me virar, consigo recursos para me manter e talvez pegue muito mal se me pegarem na tampinha, aí, né, pedindo uma aposentadoria especial ilegal, que foi revogada pela Assembleia Legislativa, além da imoralidade. Daí acho que quando ele se frustrou na sua tentativa de ser candidato a presidente, ele falou assim, quer saber? Vou tentar de qualquer maneira aqui, e como acho que já está bem encaminhado, se reclamarem, reclamaram, mas acho que ele achou que ninguém ia reclamar. Mas tu sabe que o que eu não consigo entender nessa movimentação dele é que, quem entende um pouco de finanças, um pouco de números, vai entender que 20 conto por mês na vida do Leite, pelo padrão de vida que ele tem, pelo histórico de vida dele, 20... Para a realidade da sociedade é muito dinheiro. Claro. Para a realidade dele, 20 conto não é nada. Não é nada. Aí ele foi lá e eu queria conversar com ele para entender por que ele fez essa movimentação, porque eu vou pegar esses 20 conto aqui. E outra, 6 meses, né? 6 meses que ele vai pegar 20, que ele iria pegar os 20 conto, o que é mudar isso na vida financeira dele? Eu acho... Não tem muita lógica ele ter... E ele segue defendendo, na verdade, né? Pro ouvinte que talvez não pegou toda a retrospectiva da questão, deixa eu até trazer um pouquinho, né? Em 79 foi criada a pensão especial para ex-governadores. Em 2015, uma lei de autoria da deputada Anne Ortiz estabeleceu que os próximos ex-governadores, após o Sartori, a lei passaria a vigir a partir de 1º de janeiro de 2019, quando terminasse o mandato Sartori, os próximos ex-governadores teriam direito a uma pensão especial no mesmo valor, que é o valor do salário do desembargador, né, um valor de R$32 mil, passariam a receber por somente, entre aspas, 4 anos. Eu digo somente entre aspas porque não é somente, né? Um dia só desse privilégio absurdo já é demais. E que os outros seguiriam recebendo. Eu acho que foi um equívoco ter aprovado essa lei nesses termos, porque criou uma confusão e deu um entendimento de que os ex-governadores tinham direito. O STF tem decidido sistematicamente que essa pensão é ilegal e inconstitucional. Já acabou... 32 mil é o que ganha o governador hoje. É o salário do governador. Não, o governador ganha 25 mil. E ele, vamos dizer que ele reforma... Ele receberia um aumento. Então ele reforma e recebe 7 a mais ainda. Exato. Ele receberia um aumento. E assim, em 2015 foi aprovada essa lei. Eu não era deputado estadual à época. Se eu fosse, eu teria protestado. Eu teria defendido que acabasse para todos. Só que, enfim, foi a lei aprovada. Início dessa legislatura, em 2019, eu quis propor um projeto de lei acabando para todos. Só que fomos pesquisar e descobrimos que havia um projeto de lei do deputado Pedro Pereira, do PSDB, que propunha a extinção da aposentadoria especial. Daí, bom, o projeto foi proposto, legal, vamos apoiar. Só que o projeto não andava, o deputado aparentemente não quis levar ele adiante tão cedo. Mas finalmente o projeto foi avançando e se tornou apto a votar ali em junho de 2021. Só que a gente começou a ver que havia uma certa barreira ali, especialmente dos partidos que têm ex-governadores, beneficiários disso, que não queriam votar. Daí eu, como presidente da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, falei, não, esse é um tema relevante, a gente tem que votar. A lei aprovada lá em 2015 não foi suficiente, subsiste ainda um privilégio absurdo. 9 ex-governadores e 4 viúvas seguem recebendo esse valor absurdo. A viúva do Brizola, inclusive, recebe do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. É um absurdo. Ganha 70 pau por mês. Enfim, é algo que não tem cabimento. O STF já decidiu em diversas oportunidades pela ilegalidade disso. Inclusive, a pensão especial do Rio Grande do Sul é objeto de uma ADPF no STF, que espero que seja julgada logo, com diversos outros estados. E falei com os meus colegas, olha, a gente tem que defender. Levei ao conhecimento da Frente Parlamentar e falei, acho que a gente tem que comprar essa briga e defender. Foram 3 semanas de debates a respeito disso. Havia, inclusive, uma emenda de um partido, uma emenda do MDB, para fazer um substitutivo para que fosse resguardado o direito de quem já recebia. E dali adiante ninguém mais ia receber. A gente falou, olha, isso aqui não muda nada, muda só para os próximos. Mas isso já está estabelecido. Aliás, eles queriam diminuir dos 4 anos aprovados na lei da ANE para 1 ano. Falei, olha, acho que isso é muito pouco.
Acho que a gente tem que acabar para todos. Mas com que desculpa, com que argumento? Porque eles queriam manter, eles achavam que era, eles estão recebendo, né? Então, são pessoas de idade, a gente tem uns velhinhos, umas velhinhas recebendo, e olha, não tem. Teve deputado que falou assim, não, é uma crueldade com esses velhinhos. Daí eu fui à tribuna responder, olha, deputado, crueldade é o que está sendo feito com o povo gaúcho, que está tendo que sustentar durante 40, 50 anos essas pessoas que já recebem, que 1 ano do recebimento desse salário resolveria a vida de boa parte da população gaúcha. A gente está falando de R$400 mil em 1 ano, recebidos por cada um desses cidadãos. Por quem eu tenho muito respeito pelos ex-governadores que deram sua contribuição, mas deram sua contribuição recebendo um excelente salário de governador, que é o mesmo salário de deputado, e é um excelente salário, não dá para reclamar do salário. E, diferentemente do deputado, e aí que entra a questão, né, que coloca a situação do Leite um pouco mais... Fica um pouco mais ridícula essa alegação dele de que não, o governador precisa ter tranquilidade após deixar o governo. Pô, tia, tu passa 4 anos recebendo um salário de R$25 mil, tendo casa, comida e roupa lavada pagas pelo povo gaúcho. Não precisa gastar com nada. É o famoso 25 limpo. Né? Limpo fica 18,6. Né, por causa dos descontos. Mas limpo. Mas, poxa, R$18 mil sem precisar gastar com nada. Eu pago minha moradia, eu pago meu transporte, eu pago minha alimentação. O governador do estado não precisa pagar. Ainda mais o governador Eduardo Leite, que morou no Piratini durante todo o seu período. E ele não recebeu por 4 anos porque não quis. Porque ele renunciou. Ele não precisava ter renunciado. Ele optou por renunciar. Ninguém forçou ele a renunciar. Ele optou por uma questão de ambição pessoal. Né? Assim, é um salário alto, essas pessoas tiveram uma remuneração alta, tiveram todas essas contas pagas pelo povo gaúcho, eu acho que já é gratidão suficiente. Não fazem por merecer uma pensão vitalícia. Isso é um privilégio imoral. E se a gente não tiver coragem de acabar com esses privilégios que beneficiam alguns poucos, a gente não vai ter coragem para atacar os privilégios do Judiciário, do Ministério Público, que pesam muito mais no caixa, porque esse privilégio pesa ali... não chega a 5 milhões por ano. De todos os que, enfim, dentro do orçamento público, não faz cócegas no nosso programa fiscal. Mas se a gente não tiver capacidade de acabar com esses pequenos privilégios, que moral a gente vai ter para acabar com os grandes privilégios? Que moral a gente vai ter para combater realmente o que há de errado? Porque eu já ouvi de membros, inclusive do Judiciário, falando assim, pois é, né, deputado, o senhor está querendo... eles falando sobre os outros, claro, né? Inclusive eu já ouvi eles dizendo assim, não, vocês do Novo, a gente sabe que tem uma visão diferente, né? Mas deputado que gasta diária e usa todas as verbas possíveis, pois deputado, o senhor tá querendo aqui, mas o senhor tem tantos gastos aqui no seu gabinete, né? Onde será que foi parar esse dinheiro? Eu já vi deputados sendo constrangidos. Mas o cara não quer nem julgar por causa disso. Nesses termos, né? Já vi também histórias e relatos de deputados que foram constrangidos na época da votação da PEC do 12º. Essa história o Voltaire deve ter ouvido. Deputados que foram constrangidos por magistrados e membros do poder e servidores do Poder Judiciário, relatando que, pois deputado, o senhor tem esse processo aqui, né? A gente queria entender como é que o senhor vai votar a PEC do 12º. E esse é um problema muito sério. Por quê? Porque se o deputado não tem a devida isenção e se ele tem rabo preso, ele perde a sua independência e perde sua capacidade de confrontar o que há de errado no nosso Estado. E eu me propus a buscar ter um mandato pautado pela minha independência. Eu não devo a ninguém que está em nenhuma posição de poder no Rio Grande do Sul, eu não devo favor a ninguém, seja o governador, seja o presidente do Tribunal de Justiça. Acho que isso me dá a tranquilidade de fazer meu trabalho a partir dos meus valores. É claro que também, se eventualmente eu não me eleger esse ano, eu certamente vou ter muito mais dificuldade de me inserir no mercado de trabalho no setor público do que outros que fazem essa política de tamo junto e tapinha nas costas e vamos votar a favor do seu porque, né, quem sabe lá na frente podemos precisar. O que me trouxe à política foi a minha disposição e a minha intenção em buscar dar voz àquelas pessoas que, como eu, eram indignadas com esses grandes acordos, com esses grandes arranjos que loteiam cargos, né, que fazem nomeações cruzadas entre os poderes, que fazem um sistema de compadrio com a coisa pública. Eu sou uma pessoa que
cansou de pagar conta disso, cansou de ver do lado de fora e se indignar simplesmente da poltrona de casa, e resolvi dar a cara a tapa, me envolver, ganhar fio de barba branca, talvez até perder alguns anos de expectativa de vida, mas entendendo que, olha, a gente precisa fazer a nossa parte. Foi isso que me levou a fundar o Partido Novo aqui no Rio Grande do Sul em 2013, a me envolver na política e buscar me eleger deputado estadual para fazer a diferença. Se a gente não tiver coragem de combater privilégios, ainda mais o privilégio do homem mais poderoso do Rio Grande do Sul, o que para algumas pessoas acaba servindo como incentivo para não se expor, né, e não criticar, mas para mim, olha, se tem uma pessoa que tem que dar exemplo, essa pessoa é o governador do estado do Rio Grande do Sul. É a pessoa mais poderosa do Rio Grande do Sul, é a pessoa que tem mais poder sobre a coisa pública, é uma pessoa que administra, na prática, um orçamento de quase 70 bilhões de reais por ano, é uma pessoa que administra uma estrutura aí de 200, 300 servidores entre ativos e inativos, administra a maior folha de pagamentos do estado do Rio Grande do Sul. Então, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Sim. E como legislador, eu sempre tive claro para mim que a minha função mais importante é fiscalizar a atuação dos entes públicos e das pessoas que se elegeram e se colocaram em uma posição de responsabilidade, assim como eu, né? E eu não tenho nenhum problema em ser fiscalizado. Acho que transparência, inclusive, é um dos pontos fundamentais de uma boa atuação pública. Eu busco dar exemplo, eu presto contas mensalmente e permanentemente, aliás, sobre os gastos do meu gabinete, sobre os meus votos. Quem quiser dar uma olhada no meu site, tá tudo lá na aba Transparência. Lá eu expresso claramente os meus votos, não tenho vergonha deles. Acho que pode falar teu site aí. Meu site, fabiosterman.com.br, tá Fábio Osterman com 2 N's no final. Porque eu acho que a gente tem que dar exemplo. Sou autor, inclusive, da Lei Geral de Transparência, que busca criar parâmetros de transparência para o Rio Grande do Sul, especificamente para o Legislativo e para o Executivo. Eu fui o relator da Subcomissão da Transparência, onde a gente identificou vários buracos de transparência, várias questões assim absurdas, como, por exemplo, para o cidadão obter uma informação de transparência sobre gastos do Tribunal de Justiça, tem que botar o seu CPF no site. Para fazer um pedido de informação sobre transparência, questões básicas... Eles querem saber quem consultou, é isso? Sobre questões básicas de transparência na Assembleia Legislativa, se um cidadão faz hoje um PI, seguindo a Lei de Acesso à Informação, uma lei federal, ele tem que... O pedido de informação e o nome dele vão para uma reunião da mesa diretora da Assembleia Legislativa, para ele obter uma informação sobre, por exemplo, gastos com gabinete, gastos com diárias, etc., para além do que está disponível publicamente, que é muito pouco. Então, assim, existe uma cultura de se esconder dados de interesse público e que eu acho que a gente tem que combater. E eu busco dar exemplo disso no meu gabinete, por meio da minha atuação. E não tenho nada a esconder e acho que se a gente não mudar essa cultura, e o primeiro passo para mudar a cultura é dar exemplo. Exato. Essa independência, deputado Fábio Osterman, a gente percebe pelos teus seguidores. Agora o senhor vai alçar novos voos, tenho certeza que vai fazer uma votação extremamente considerável. Estamos trabalhando como pré-candidato a deputado federal, o que vai te dar também a condição de poder questionar e de levar esses exemplos também em âmbito federal. A gente, claro que o senhor, né, vem de toda uma manifestação que se teve no país, com a corrupção que se tinha como uma regra, né, uma tentativa popular de mudança, a queda do governo PT, o impeachment da Dilma, toda aquela narrativa. A gente percebe nas tuas redes que quando o senhor pratica a independência, por exemplo, criticando também o presidente Bolsonaro nos diversos absurdos que tem na gestão, claro que o senhor relembra críticas do PT, mas critica a atual gestão do presidente Bolsonaro, alguns seguidores se sentem, de certa maneira, decepcionados, como se o senhor não... Alguns até ofendidos. E ofendidos, como se o senhor não pudesse falar de quem tirou, digamos, o PT, ou como se sua pauta fosse exclusivamente um antipetismo e colocar uma outra opção ideológica que está no poder. Mas mesmo assim, isso me chamou a atenção, e eu lhe cumprimento, o senhor nunca recuou por esses comentários ou por estar agradando ou desagradando aquela militância ou aquela fatia dos eleitores que sempre estiveram contigo.
Quais são os principais erros, na tua opinião, do governo Bolsonaro que as pessoas precisam saber depois de toda essa narrativa de queda de um governo que foi tão taxado de corrupto e que agora, na polarização, vão estar disputando o cenário? Pois é, Voltaire, isso é um fato curioso, né? Eu fui alguém que, poxa, eu combatia os abusos, desmandos e a corrupção petista muito Fábio, antes enquanto tu fala, vai me dando licença que eu vou abrir um vinho pra gente brindar aqui a presença do deputado. Muito justo. Enfim, eu tava, como tu mencionaste, lá no início das manifestações. Eu ajudei a organizar as maiores manifestações que a gente teve aqui em Porto Alegre e em São Paulo. Eu sou um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, um movimento com o qual eu não tenho mais nenhuma vinculação. Eu deixei o movimento no final de 2015, comecei a encontrar algumas divergências, eu era um dos coordenadores nacionais do movimento, mas eu sempre eu me opunha aos abusos e desmandos do PT desde os tempos de estudante de direito na URGS. No início do governo Lula, eu já me manifestava em relação a isso. Quando muita gente que hoje se diz aí antipetista, conservador, bolsonarista, estava aí apoiando o Lula, votando no Lula, votando na Dilma, eu já estava lá, desde jovem. Defendendo as ideias liberais e defendendo que o Brasil tinha que avançar para além desse populismo de esquerda rasteiro que tanto mal nos trouxe. Mas eu não posso também me cegar para o fato de que há equívocos do outro lado. Eu estou convencido de que o Lula seria um retrocesso ainda pior para o Brasil, mas eu não vou me furtar de fazer uma crítica independente, sempre buscando trazer uma visão, claro, qualificada e embasada sobre aquilo que eu considero equívocos do presidente Bolsonaro. Até entendo que ele possa ter tido uma abordagem bem intencionada em alguns momentos da sua atuação, mas errou muito gravemente ao perder, por exemplo, acho que o principal erro foi perder a janela de oportunidades de reformas no ano de 2019, se perdendo em polêmicas absolutamente infrutíferas. Golden Shower, filho embaixador nos Estados Unidos. Saúde. Um brinde. Só deixa eu fazer uma reclamação. Podia ser um vinho da nossa Serra Gaúcha aqui, né? Um vinho dos nossos amigos lá de Vale dos Vinhedos. Acabaram os vinhos que o Pazinho trouxe pra ele. Os vinhos do Pazinho, os que o Armando parou de nos dar. Passei correndo ali, peguei o primeiro. Mas eu sei apreciar um bom vinho chileno também. É bom. Um vinho pro dia a dia é bom. E como eu tava dizendo, acho que um dos maiores erros do presidente Bolsonaro foi não ter compreendido a necessidade de se priorizar esforços naquilo que era fundamental, e segue sendo. As grandes reformas, acho que a maneira atabalhoada como tivemos a aprovação da reforma da Previdência, inclusive, foi uma reforma que foi desidratada pelo próprio governo, pela própria base do governo, por exemplo, as concessões especiais aos setores da segurança pública e da educação, por exemplo, acho que foi um equívoco. Acho que a gente precisava de uma reforma isonômica, que tratasse os brasileiros como os iguais que são e não que pegasse categorias específicas e criasse algumas exceções. Até porque valorização da segurança pública e da educação se faz valorizando quem está na ativa e não quem está na inatividade ou oferecendo para quem está na ativa uma perspectiva de quando se aposentar vai receber uma remuneração maior. Isso, inclusive, vai tirar recursos que permitiriam que a gente investisse em quem está na ativa. Acho que o presidente perdeu o bonde das possibilidades de fazer reforma administrativa absolutamente fundamental, uma reforma tributária urgente e que já está aí há anos sendo discutida no Congresso. Acho que acabou também se perdendo em meio às suas próprias idiosincrasias históricas, suas e familiares, suas também, né, que acabaram criando uma situação de insegurança dele para confrontar grandes privilégios, para confrontar abusos, por exemplo, do STF, para confrontar também um sistema de cooptação que existe no nosso sistema político. O nosso presidencialismo, que alguns teóricos políticos chamam de presidencialismo de coalizão, um termo que foi cunhado pelo cientista político Sérgio Abranches, salvo engano foi o Sérgio Abranches, eu costumo chamar de presidencialismo de cooptação. Porque, historicamente, desde a Constituição de 88, o que a gente teve foi isso. Ou o presidente coopta o Congresso para ter governabilidade, ou ele é cooptado. É isso que, historicamente, vem acontecendo.
Isso tudo que tu falou agora, tu já deu um desconto da pandemia, ou tu acha que com a pandemia ele tinha a possibilidade de ter tocado? Porque a gente tem um grauzinho de pandemia ali, né? Podia ser o governo que fosse. Podia ser... A pandemia certamente prejudicou o desempenho da economia, mas acho que o presidente também, na pandemia, perdeu algumas oportunidades de dar o amparo e a segurança que a população brasileira precisava diante daquilo que era um imponderável, né? Era um imponderável. Mas o presidente, imagino que ele mesmo se arrependa da forma como ele conduziu a pandemia nos primeiros meses, negando a importância da vacina, negando a própria gravidade da pandemia, né? Que eu acho que o presidente poderia ter tomado uma postura, que era a postura que eu defendia, inclusive, de dizer que, olha, vários governadores, prefeitos estão cometendo excessos, esse não é o caminho, mas, gente, vamos se cuidar, vamos respeitar as normas básicas aí de higiene, de isolamento social, não precisa fechar tudo, como alguns fecharam, isso é um absurdo, mas vamos limitar as interações, né? Vamos buscar fazer um esforço coletivo nessa direção, usem máscara e vamos tentar manter as atividades econômicas relevantes aí seguindo, né? E vamos todo mundo trabalhar para buscar garantir a vacina o quanto antes. Poxa, a gente poderia ter começado a vacinação no Brasil no início de novembro de 2020. E aqui para o Rio Grande do Sul isso é especialmente crítico, né? Porque se a vacinação tivesse começado em novembro, a gente não teria tido aquela onda avassaladora nos meses de março e abril no Rio Grande do Sul, que ceifaram tantas vidas. O Rio Grande do Sul foi acho que ao longo da história do Brasil, a primeira vez que um estado teve mais pessoas morrendo do que nascendo. Isso se deve também, claro, pela nossa população ser mais idosa, mas dá uma dimensão do quão catastróficos foram aqueles meses, especialmente março, final de março e o início de abril, em que todo mundo tinha algum relato triste de alguém desesperado em busca de um leito de UTI. Aí o presidente não deu a sua contribuição naquele momento tão crucial, ficou, digamos assim, jogando contra. Eu não defendo também as condutas dos governadores, e eu fui muito crítico à abordagem do governador Eduardo Leite aqui. A gente buscou sempre, claro, ter uma abordagem propositiva, né? Buscando cobrar do governo que trouxesse indicadores e trouxesse métricas para embasar aquilo, criticando medidas sem sentido que eram tomadas. Tive na linha de frente também combatendo as restrições que impediram que as escolas estivessem abertas. Sempre defendi que as escolas deveriam ser sempre as últimas a fecharem, as primeiras a abrirem em casos extremos de necessidade, como aconteceu em março e abril de 2021. Mas retomando, acho que o presidente errou muito nesse aspecto. Acho que ele também errou um pouquinho a mão no auxílio aos estados e municípios. Acho que acabou colocando muito dinheiro na economia. Eu entendo que havia uma incerteza em relação ao alcance econômico que teria a queda de arrecadação, mas eu, como liberal, eu tendo a ser mais cético em relação a gastos estatais, em relação à intervenção estatal, seja para um lado de restringir as liberdades, restringir a atividade econômica, seja para o outro de gastar dinheiro público, né? Porque é dinheiro público que o governo jogou, tanto para os estados e municípios, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, claramente sobrou dinheiro, ao ponto do governador usar o dinheiro da ajuda emergencial do governo federal para botar salário de servidores em dia. E a gente foi crítico em relação a isso, não dizendo que, porque ele está cometendo uma ilegalidade, mas dizer que era inapropriado ele pegar um recurso extraordinário, bilionário, e usar para botar a folha salarial em dia, que era um problema estrutural que a gente tinha, que precisava ser, sim, resolvido, mas resolvido por meio de medidas estruturais também. De mais reformas, de mais reduções da despesa pública, e não esse dinheiro emergencial botar no caixa para dar uma falsa sensação de que a coisa estava resolvida, de que o jogo havia virado, e criando uma ilusão de que a gente estava com os boi na sombra, né? Que se mostrou ilusório. E vai se mostrar ainda mais se a gente não aprender com os erros do passado e não seguir fazendo o dever de casa. Um posicionamento do Novo que chamou a atenção, que nos últimos meses estava na pauta da Câmara dos Deputados, foi justamente algo que os deputados federais utilizam como uma manobra completamente eleitoreira, que é o fato dos pisos. Piso da enfermagem, piso dos professores. Nós temos dezenas de pisos para serem votados, mas que tem um impacto financeiro muito grave aos municípios. Mas para o político é muito mais fácil de se colocar a favor do piso da enfermagem, do piso dos professores, porque está pensando ali no voto. E muitas vezes o Partido Novo coloca o seu voto no que é certo.
Muitas vezes não. Sempre. Sim. No entendimento dessa compreensão financeira, Claro. né? Tirando os eleitores. A compreensão política do gaúcho, dos brasileiros, ela tá ficando mais amadurecida de ter essa compreensão do porquê do voto de vocês. E aí eu emendo uma pergunta de como é feita essa base dos eleitores do Novo, porque a gente tem aí 4 partidos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que praticamente dominam as prefeituras, que é o Progressistas, o MDB, o PDT, o PSDB, o PTB e o PT. Como é que faz essa base? Ela tem que ser pela internet? Como é que organiza tanto esses votos? Porque tu tens uma votação muito considerável e é realmente exemplar nas redes sociais, mas como é que faz toda essa organização? Bom, a gente... Eu entendo que há uma mudança no entendimento do eleitorado, sim. Cada vez mais pessoas estão entendendo que a gente permitir que pequenas minorias organizadas tomem conta do processo político e tomem conta do orçamento não é o caminho. E a maioria silenciosa está cada vez mais entendendo como a coisa funciona. E o Partido Novo foi criado para isso, para ser o partido da maioria silenciosa, o partido de pessoas que não fazem parte de grupos de pressão, de grupos de lobby, que historicamente se apropriaram do processo político, elegeram seus representantes para obter fatias do orçamento, tanto no setor público quanto no setor privado, né? É importante a gente deixar isso bem claro. A gente tem também no setor privado um problema seríssimo com isso, né? Com esse rent seeking, essa busca por privilégios no orçamento, né? Barreiras tarifárias, isenções fiscais específicas conseguidas por meio de articulação política. Isso tudo acaba gerando uma conta que a população como um todo paga. E o Partido Novo vem levantando essa questão de que, olha, a gente tem que ter regras isonômicas para todos, a gente tem que ter um país com regras estáveis, com previsibilidade, em que não basta simplesmente o cara ir lá e ser amigo das pessoas certas que ele vai conseguir um privilégio. Não, a gente tem que ter regras razoáveis. A carga tributária no Brasil para a classe média chegou a um patamar impagável e que está levando, por conta inclusive da inflação, a um patamar de empobrecimento histórico, pelo fato de que a gente tem no Brasil muita gente que paga pouco imposto ou que não paga imposto. Muitos setores da economia que pagam muito pouco imposto. Eu não sou um defensor de aumento de imposto, evidentemente, mas eu acho que a gente tem que ter uma reforma tributária, inclusive, para equalizar essa questão, para que a gente possa ter redução de carga tributária para quem paga demais e que quem não paga, ou quem tem muitas brechas para sonegar de uma maneira injusta, tenha também que dar a sua contribuição, né? Mas e no Partido Novo a gente vem defendendo a reforma tributária em cima dessas bases, inclusive, né? De uma reforma que permita que os estados, Brasil afora, também entendam que a gente não pode ficar com guerra fiscal, que a gente tem que ter uma tributação razoável em setores variados, mas que a gente não pode também conviver com uma situação em que o Rio Grande do Sul, que é um dos estados que mais paga impostos do Brasil, e depois é um dos estados que menos tem condições de conceder incentivos fiscais, enquanto que a Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, estados que vivem em boa parte de fundo de participação, acabem tendo condições de oferecer mecanismos de isenção muito mais competitivos que o Rio Grande do Sul. É o que o economista Marcos Lisboa chama de o país da meia entrada. Todo mundo quer pagar meia entrada no Brasil, em tudo, né? Todo mundo quer uma isençãozinha fiscal, todo mundo quer uma regalia, todo mundo quer uma meia entrada, né? A própria meia entrada, eu sou autor de um projeto de lei na Assembleia que acaba com a meia entrada no Rio Grande do Sul de uma maneira criativa. A gente propôs a meia entrada para todo mundo, meia entrada para todos os gaúchos, fazendo com que, claro, né? Se todo mundo tem, ninguém tem. Possibilitando que o empreendedor possa estabelecer o preço do seu serviço, como deve ser. Porque a própria meia entrada para estudantes acaba sendo um benefício muito injusto, né? Eu, por exemplo, eu fiz mestrado, concluí meu mestrado com 29 anos. Pô, eu com 29 anos, com a origem que eu tenho e com a remuneração que eu já tinha à época, eu não tinha condições de pagar um ingresso inteiro. Por outro lado, a senhora que fazia faxina na minha casa pagava inteira. Eu, como estudante de mestrado, inclusive, eu pagava meia passagem no ônibus, inclusive. A senhora que fazia faxina na minha casa pagava o ônibus inteiro. É justo isso? Evidentemente não é justo. Né? E a gente tem uma série de injustiças como essas no Brasil. A meia entrada, na verdade, é uma mentira, né? Porque a conta vai vir. Mas a conta para quem tá fazendo o business dali vai fechar. Exato.
ter algumas pessoas que pagam uma meia entrada não faz com que o custo da provisão daquele serviço seja reduzido pela metade para o empreendedor. Né? Então ele precisa tirar os recursos dali de outro lugar. Seja aumentando o preço da bebida, da pipoca, do cinema, por exemplo. Seja aumentando o ingresso para todo o resto da população. Então o que a gente tinha, e no Rio Grande do Sul a gente tem meia entrada para estudantes e para idosos, né? A gente pega, por exemplo, os maiores bilionários do Rio Grande do Sul são, em sua imensa maioria, idosos. Pô, essa pessoa... O Dr. Jorge Gerdau Johanpeter, uma pessoa que eu tenho grande respeito, se ele quiser, ele pode ir num cinema e dizer, quero pagar minha entrada. Pô. Sem falar que não tem fiscalização nenhuma, né? Zero. Tu chega lá com uma carteirinha então, assim, de estudante se eu jogar com a do Voltaire lá, eu passo. Um abraço pro Dr. Jorge, que eu tenho certeza que não pede meia entrada quando vai no cinema. Né? Ele compra um cinema. Mas enfim, no Brasil a gente tá refém dessa mentalidade de ser o país da meia entrada. Em que farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, tu não conseguiu um piso salarial, um piso mínimo para tua categoria, o problema é teu. Eu vou garantir pro meu. Daqui a pouco a gente vai ter que, olha, piso salarial para podcaster, piso salarial para editor, piso salarial para chefe de gabinete, piso salarial para todas as profissões. E no fim, a conta não fecha. Como tu mencionaste, os municípios não vão conseguir pagar. Não vão. Os hospitais comunitários, Brasil afora, não vão conseguir pagar. Eu tenho recebido relatos alarmantes, relatos preocupantes de hospitais que falam, olha, deputado, a gente não sabe como vai fechar a conta se isso acontecer. A gente vai ter um aumento de custos aí de 10%, né, de 15%, de 20%. O governo vai aumentar o repasse para a saúde? Não vai. A gente sabe que não vai. Então foi uma medida eleitoreira irresponsável que, lamentavelmente, o Partido Novo foi o único partido que teve coragem de votar contra. Todos os nossos deputados federais votaram contra, porque entendem o prejuízo dessa medida, que parece uma medida bem intencionada, mas vai inclusive prejudicar os profissionais de saúde, Sim. Porque vai aumentar o desemprego. Vai fazer com que, se eu tenho que pagar esse patamar, eu vou só contratar o mais pós-graduado do pós-graduado. Quem tem só graduação, ou quem é só técnico em enfermagem, vai estourar na ponta. E o profissional altamente graduado vai ficar sobrecarregado. Os médicos vão ficar sobrecarregados e isso vai diminuir o nível da qualidade do serviço para o cidadão. Eu repito isso. Anualmente, na Assembleia Legislativa, a gente tem a votação sobre o piso regional. O salário mínimo regional do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos 5 estados brasileiros que tem salário mínimo regional. E o Partido Novo é o único partido que anualmente sempre vota contra o aumento do piso regional. Por quê? Porque a gente acha que a gente já tem um salário mínimo nacional. O Rio Grande do Sul tem que seguir o salário mínimo nacional, como todos os outros 22 estados seguem. Porque isso é mais um mecanismo que diminui nossa competitividade. E eu repito sempre meu discurso. Não é na base do canetaço que a gente vai aumentar a remuneração do trabalhador gaúcho. É aumentando a produtividade. Como é que a gente aumenta a produtividade? Não é tão fácil quanto ir lá e dar um canetaço e votar a favor. A gente aumenta a produtividade melhorando a educação, aumentando as possibilidades de investimento em tecnologia, melhorando o ambiente de negócios e trazendo mais empresas para cá, que vão ter incentivos para melhorar seus processos produtivos, para investir nos seus trabalhadores, dando mais segurança jurídica para as empresas investirem. Mas claro, né, isso não depende de o deputado apertar um botão. Então é muito mais fácil ele ir lá e sinalizar a virtude apertando um botão de voto sim e postar nas suas redes, votei sim a favor dos trabalhadores, do que fazer o que tem que ser feito. E os sindicatos também é a mesma coisa, né? Eu digo e repito, se sindicatos se preocupassem com melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, da remuneração dos trabalhadores, eles teriam uma obsessão, e tão somente uma: aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro. A gente não vê eles falando sobre isso. Tu vê algum sindicato falando sobre vamos aumentar a tecnologia, vamos aumentar a qualificação do trabalhador? Não. Eles só querem saber de aumentar salário, aumentar a base salarial, né, que acaba na prática excluindo os trabalhadores com menor qualificação e com menos experiência, e acaba sendo uma regulação, e a própria regulação trabalhista como um todo acaba sendo uma regulação elitista e excludente, especialmente das pessoas que ela se propõe a buscar ajudar, que são as pessoas mais pobres, mais jovens e com menos experiência. Mas isso é impopular e muita gente não entende, e aqueles que entendem, em sua maioria, não têm coragem de confrontar esses mitos. O fato de que piso salarial, salário mínimo,
prejudica justamente os mais pobres. Os ditos valores familiares foram apropriados por diferentes campos ideológicos no país e viraram pauta política, especialmente nos últimos 3 anos. A família conservadora, a parte da esquerda diz que defende quem tem uma orientação sexual diferente, parte da direita defende uma família tradicional. Parte da esquerda defende a livre iniciativa da mulher perante o aborto, parte da direita diz que o aborto é um crime contra a natureza, e assim vai nesse confronto de bons costumes, de família, e entra a tua pauta principal, que é a liberdade. Como o senhor deputado se manifesta quando vê o país dividido nessas polêmicas, tanto na mídia como por parte da política, como é o caso do aborto, como é o caso da liberação da maconha, por exemplo, porque tem a sua pauta principal, que é a liberdade, e tem as pautas do dito valor familiar que estão divididas, sendo apropriadas por parte da esquerda e parte da direita, transformando em bandeira política. Como é que fica o seu posicionamento também, tendo que fazer votos para chegar onde precisa para continuar a sua luta? Pois é, nós liberais ficamos numa posição meio ingrata no meio desse ingrato, tiroteio, né? Exatamente. Eu costumo sumarizar minha opinião sobre esses temas dizendo que eu sou a favor de que casais gays protejam sua propriedade, sua família e sua plantação de maconha com armas para que possam exercer sua liberdade. Né? Ou seja, nós liberais defendemos o armamento civil como um valor fundante de uma sociedade que se quer livre. Acho que todos os indivíduos devem ter o direito de defender sua vida, sua liberdade, sua propriedade, suas famílias. Acho que a gente não pode estabelecer distinções de valores e de direitos para as pessoas a partir da sua orientação sexual, a partir da sua etnia, da sua religião. A conquista do Estado laico foi uma grande vitória dos liberais, ainda ali no período do Iluminismo, e que deve ser sempre resguardada e respaldada. Acho que a gente tem grandes conquistas como a emancipação feminina, a própria abolição da escravidão, que são conquistas dos liberais ao longo da história, que sempre defenderam que cada indivíduo é dono de si mesmo perante Deus, perante a terra, perante o acaso, acredite-se lá em que se acreditar, e que, dado o fato de que não existem hierarquias sociais pré-estabelecidas, a gente não pode resguardar direitos de maneira diferente. Né? E da mesma forma também, o liberalismo é uma posição essencialmente de humildade perante os mistérios da vida, perante a imensidão do universo. Eu devo saber ou buscar saber o que é melhor para mim, e não querer impor aos outros o que eu acredito que é melhor para os outros. Cada indivíduo é um universo em si mesmo. Né? As pessoas gostam de coisas variadas, têm aspirações variadas. E acho que não deve caber ao Estado, à força armada do Estado, impor visões de sobre religião, sobre preferências pessoais, sobre orientação sexual aos outros. Né? Eu, enfim, tenho as minhas convicções, a minha visão. Sou um homem heterossexual, mas entendo que para algumas pessoas isso não faz tanto sentido. E algumas pessoas entendem que está mais de acordo com as suas aspirações de vida se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. E eu não devo ter direito de impedir isso. Assim como eu não acho que eu devo ter o direito de dizer que uma pessoa não pode plantar uma planta no quintal da sua casa e cozinhar na panela da sua casa. Ou fumar em um objeto na sua casa. Eu não me considero... Eu não considero que eu tenho o direito de intervir na liberdade alheia a esse ponto. Assim como, evidentemente, eu não considero que elas tenham o direito de imputar a outras pessoas as suas escolhas ou as consequências das suas escolhas. Eu defendo uma sociedade de indivíduos livres que tenham liberdade para escolher seus caminhos, para buscar a sua própria felicidade, né? A busca pela felicidade. Esse valor tão importante que o Thomas Jefferson escreveu, inclusive, na Declaração de Independência Americana. Né? Que são direitos inalienáveis. A vida, a liberdade, a busca pela felicidade. Acho que cada um deve ter o direito de buscar a sua própria felicidade de acordo com seus valores e as suas aspirações. E o Estado deve se limitar, o aparato estatal deve se limitar em buscar evitar
que os indivíduos atrapalhem as buscas alheias pela felicidade e mediar os conflitos estabelecidos na sociedade onde haja divergência sobre essas buscas, né? Quando uma busca conflite com a outra, aí o Estado tem que atuar. E aí a gente tem que legislar, a gente tem que estabelecer os limites, a gente tem que buscar garantir o direito de propriedade, mas o resto, a livre cooperação social entre indivíduos adultos deve ser a regra e não a exceção. E onde se quiser restringir essa liberdade, tem que ser muito bem fundamentada e muito bem argumentada, e não o contrário. De que quem defende a liberdade é que tem que argumentar por A mais B e trazer evidências. Ora, se tu não tem uma evidência de que essa tua intervenção, essa tua restrição gera um dano social permanente e grave, é tu que tem que repensar a tua posição, né? Como pensavam no passado que ter casais homossexuais ou ter pessoas divorciadas na sociedade geraria um dano gravíssimo e irreparável na constituição das famílias. Poxa, eu gosto tanto da família que, além de, evidentemente, amar minha família e buscar, sempre que possível, aproveitar o máximo de tempo ao lado dela, eu defendo que outras pessoas possam também constituir suas próprias famílias, independente de elas gostarem de pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui, Fábio. E se a cidadã chega e fala assim, ótimo, gostei desse conceito liberal e eu quero optar se eu quero continuar com essa gestação ou não. Onde é que cai isso? É uma briga... Olha, o aborto, sem sombra de dúvidas, é a questão mais complexa de todas essas. E é, inclusive, uma questão bastante divisiva dentre os liberais. Inclusive. Basicamente porque ela mexe numa questão transcendental, né? Numa questão metafísica, que é onde começa a vida. Onde começa a vida? Onde começa a vida daquele ser que está dentro da barriga da mãe e onde que termina o direito de propriedade da mãe sobre ele. Eu acho que é muito simplista simplesmente tratar um feto como uma parte do corpo da mãe, como se fosse um apêndice que pode ser retirado simplesmente e acabou. Eu acho que hoje a gente tem um tratamento legal que já busca compreender os casos mais problemáticos, né? Anencefalia, casos de estupro, muito embora a gente tenha casos horrendos como esse que aconteceu agora, em que se permitiu que uma gravidez fruto de um estupro seguisse até o nível que chegou, criando uma situação ainda mais problemática. De qual que tu tá falando? Da menina... Dessa menina de 11 anos ou da outra, aquela da Globo? Da menina de 11 anos. No caso da atriz da Globo, ela não quis, acho que, fazer o aborto, né? Aquela teria direito por ter sido estuprada, né? A informação que eu tenho. Pra adoção, no caso. Exato. O que eu acho que é um direito também. Mas até o que eu, inclusive, acho preferível isso. Sim. Mas eu não me sinto confortável em obrigar uma mulher que foi estuprada a manter uma gravidez até o fim. Acho que assim, cria uma camada de complexidade adicional. Né? Eu não acho também que uma mulher que aborte, ela simplesmente parta de um racional de engravidei, não tomei qualquer cuidado, engravidei e foda-se, vou abortar. Pode falar palavrão aqui, né? Pode. Não, só as rádios cortam lá no interior. Então melhor evitar. Não tem. Então melhor evitar. Mas assim, não acho que nenhuma mulher em sã consciência pense isso, né? Vou simplesmente abortar e... Sem consciência não, mas tem mulher que pensa. Exato. Mas assim, então é uma questão complexa. É uma questão para a qual não se tem uma resposta completa dentro da visão liberal. É uma questão bastante divisiva. Tem alguns teóricos que trazem algumas respostas bastante interessantes aí, mas que não oferecem uma resposta para isso. É uma questão, sinceramente, bastante... Eu fico, inclusive, desconfortável para doutrinar a respeito desse tema, que, como eu disse, é a questão mais complexa de todas, porque mexe numa questão metafísica, que vai além do que a gente pode compreender em termos de onde começa a vida e onde termina o direito de propriedade da mãe sobre o seu próprio corpo. Mas tu não acha que falta informação? Por que eu digo isso, tá? Eu tô fazendo o advogado do diabo aqui. A gente ouviu muito falar que a menina de 11 anos foi estuprada, né? Depois já disseram que não foi mais, foi o namorado.
Beleza, aí a escolha, os juízes decidem. Eu só tô trazendo. Foi no caso um estupro presumido, né? Porque foi um estupro cometido, foi uma relação sexual a partir de uma pessoa que, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, não pode consentir. Mas são os dois, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, só a partir dos 14 anos se pode consentir a uma atividade sexual. Sim. Tu vê, né? Nos Estados Unidos tem estados que é a partir dos 18 e outros que é a partir dos 21. Não acho também, eu acho que é um pouco exagerado nos Estados Unidos. Mas ali o que se viu é que também foi um crime cometido por um inimputável, né, que era o rapaz. Eu acho que tem que ter uma punição exemplar para os pais que permitiram que esse tipo de situação acontecesse. Porque não é por acaso que o ordenamento jurídico brasileiro não permite que menores de 14 anos possam consentir com relações sexuais. E ali, claramente, é uma questão que envolveu um lar desestruturado e pessoas que agiram como criminosos. Eu digo, criminosos que permitiram que isso acontecesse e chegasse a um ponto de uma criança de 10 anos engravidar. Quando ela engravidou, salvo engano, ela tinha 10 anos. Né? Então, assim, uma situação escabrosa que a gente precisa encontrar maneiras de mitigar por meio de ações variadas, né? Por meio de educação, por meio de uma atuação efetiva de conselhos tutelares, por meio de uma ação efetiva do sistema penal, inclusive, como eu disse, punindo exemplarmente esses pais criminosos que permitiram que isso acontecesse, para que não se chegue mais a situações como essa. Mas eu hoje acho que o ordenamento jurídico brasileiro compreende as principais situações mais delicadas como essa, e como eu disse, é uma questão muito complexa. Eu também entendo as minhas limitações como homem em tratar sobre esse tema. Não acho também que, porque eu sou homem eu não posso opinar. Acho que eu posso opinar. Tu diz como homem por não ter lugar de fala. Mas eu não gosto muito do conceito de lugar de fala. Eu também não. Eu acho que é um conceito que vem sendo muito mal usado por parte da esquerda, como uma maneira de interditar o debate, né? Então é um conceito autoritário, mas essa minha limitação metodológica de entender o problema sob o prisma de uma mulher, evidentemente eu convivo com muitas mulheres e busco entender sob o prisma delas, isso me dá um pouco mais de humildade em relação a esse tema também, né? Então, confesso que é uma questão especialmente complexa para mim, alguém que preza pela vida, alguém que entende que a gente não pode simplesmente tratar como propriedade da mulher, mas também acho que a gente não pode simplesmente tratar uma mulher que faça um aborto numa situação de desespero, muitas vezes, como uma criminosa, alguém que cometeu um crime doloso contra a vida, julgado pelo tribunal de júri. Porque hoje, aborto, em tese, ele é um crime julgado por um tribunal de júri. Eu já assisti alguns júris, inclusive estagiei na vara do júri de Porto Alegre aqui, e sei como é que é. Sei que é complexo, e é um crime que é muito complexo de se punir, inclusive. Então, mas acho que é uma discussão importante de se ter no parlamento, e acho que a gente tem que buscar sempre resguardar a vida de ambas as partes envolvidas. E claro, no caso de abusos, buscar uma punição exemplar. Sim. Porque no Brasil a gente tem esse problema também. O pessoal da esquerda fala, não, porque no Brasil se prende demais. Não, na verdade, se prende as pessoas erradas. A gente deveria ter uma repreensão pública e penal maior em relação a crimes violentos e crimes com vítimas. E não uma repressão tão grande contra crimes sem vítimas, como acontece. Mas isso é tema para um outro podcast. Deputado Fábio Osterman, aqui no nosso podcast Eu Com Isso, oferecimento de Sistema de Ensino Aprende Brasil, Termas Romanas, que levam para você sempre convidados que impactam, fazem a diferença e ajudam você a formar a sua opinião, o que é tão importante. Falando em formar opinião, deputado, há liberdade de expressão no país ou há instâncias superiores que, de uma certa forma, estão manobrando o que de fato é a opinião aqui no país? Difícil, né? Acho que no Brasil a gente está vivendo um momento crucial para a liberdade de expressão. Me preocupa muito profundamente os avanços que têm sido feitos sobre a liberdade de expressão, especialmente por parte do Poder Judiciário, e não é simplesmente do STF. A gente tem Brasil afora, ao longo das últimas décadas, mesmo tendo a liberdade de expressão como um primado fundamental da nossa Constituição, a gente tem tido vários casos
absolutamente horríveis de limitações à liberdade de expressão, de censura prévia, de censura a publicações jornalísticas, de censuras a livros que violam claramente a liberdade de expressão. Um caso muito famoso da biografia do Roberto Carlos, que foi censurada. Vários casos aí de reportagens jornalísticas sobre figurões da República que foram censuradas também, que é um absurdo, e que a resolução disso deveria passar pelo parlamento. Porque quem limita os poderes do Poder Judiciário deveria ser o Congresso. O parlamento estadual, infelizmente, eu tenho vivenciado na prática isso, tem instrumentos muito limitados para conter o judiciário estadual. A gente perde diariamente as batalhas contra o Poder Judiciário aqui. Por quê? Porque eles se amparam em resoluções do CNJ, em brechas deixadas pelo Congresso Nacional e se consideram acima de todos os outros poderes. Então, o poder legislativo, que é o poder que, por excelência, legitima a democracia, e o grande salto institucional de criação da democracia foi com o desenvolvimento do poder legislativo. Especialmente ali no período da Magna Carta, no Reino Unido, né, na época da Inglaterra, quando surgiu o parlamento, foi quando começaram a se desenvolver as noções de direitos e de liberdades. E cabe ao parlamento limitar os excessos de quem tem o poder armado do Estado e de quem julga os conflitos sobre as leis que são estabelecidas, tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Só que no Brasil, infelizmente, ao longo de anos, a gente se acostumou a eleger gente que não está lá para legislar em favor da população, em favor do bem comum, mas sim em favor de grupos de interesse que legislam em favor de interesses específicos. E que, para resguardar essas posições de conforto, acabam fazendo vista grossa para os abusos dos outros poderes, pensando ou naquilo que eles devem na praça, ou naquilo que eles podem, porventura, vir a dever. Então se cria uma situação muito problemática, né? Quem é que vigia o grande vigilante da nossa política nacional, que virou o STF? O STF tem se arrogado um papel de poder moderador na República Brasileira, que não lhe foi imputado pela Constituição. A Constituição não garante ao STF poder de última instância em relação a temas constitucionais e temas que cabem ao Congresso. O STF recentemente acabou com o financiamento empresarial de campanhas. O STF legalizou a união homossexual no Brasil. O STF, enfim, eu poderia citar inúmeros casos aí em que o STF, o caso da união homossexual, eu defendo que fosse legalizada. Mas isso não é um tema que o STF deveria estar tomando para si o papel de decisão. Isso é uma questão do Congresso. E aí, com frequência, os ministros falam, não, porque o Congresso não está decidindo. Bom, não decidir é uma decisão. Não decidir é uma escolha política. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está enfrentando, por exemplo, nesse momento, eu tenho enfrentado muito isso, tenho batido bastante na tecla, Judiciário e Ministério Público estão querendo receber centenas de milhões de reais referentes ao período, a brecha entre a criação dos subsídios remuneratórios deles lá nos anos 2000 e a época em que a Assembleia regulamentou aqui. No Congresso foi criado subsídio para remunerar juízes e promotores em 2005, mas a Assembleia Legislativa regulamentou somente em 2009. E agora eles estão requerendo a diferença desse período. Que é um absurdo completo. E daí eles alegam literalmente, olha a arrogância, a audácia dessa gente. Foi um erro do legislador gaúcho não ter legislado e regulamentado os subsídios no Rio Grande do Sul. Que beleza. Olha a arrogância. Foi um erro. E eu estava, inclusive, conversando com um desembargador recentemente sobre outros penduricários, porque eles falam, pois é, deputado, porque eu cobro deles, olha, se vocês querem aumento salarial, tem que passar pela Assembleia. E eu falei recentemente para a própria presidente do Tribunal de Justiça. Não adianta a senhora vir cobrar que a Assembleia dê celeridade aos temas, se naquilo que é realmente fundamental vocês nem sequer se prestam a passar pela Assembleia. E eles argumentam, não, porque a Assembleia demora demais para deliberar horas. Mas então, o Executivo tem que passar projetos pela Assembleia. A população, quando tem algum pleito relevante, tem que aguardar que a Assembleia delibere, mas o Poder Judiciário não tem. O Poder Judiciário não precisa se submeter ao tempo da Assembleia, que na prática é indiretamente o tempo da sociedade.
Porque a Assembleia é quem tem, e são os deputados quem tem mandato conferido pela sociedade para representar os variados segmentos. E é uma arrogância e uma dissociação da realidade que é realmente revoltante. Tu não acha que essa velocidade aumentaria se diminuísse a quantidade de deputados, vereadores, deputados federais? Porque a gente tem no Rio Grande do Sul aqui, a cada 9 municípios, 8 municípios e meio, 9, a gente tem um deputado. Será que você vai ver de são 51, né, Walter? São 55 estaduais, são 497 municípios. Tu acha que se não reduzisse pela metade, não seria mais fácil pra discutir pautas? Esse é um tema bastante recorrente, né? De dizer que tinha que reduzir o número de vereadores, de deputados. O grande problema não é o número de deputados, o grande problema são os gastos, são os custos envolvidos no processo. E o grande problema também é a falta de supervisão da sociedade, da imprensa e da sociedade civil sobre o que se faz lá dentro. Por exemplo, até a aprovação de um projeto meu que mudou isso, a Assembleia ocupava boa parte dos tempos das suas sessões deliberativas votando projetos de nome de rodovia, de dia festivo disso, de dia daquilo, e eu propus um projeto para fazer com que essas proposições acabassem sua tramitação nas comissões, para que no plenário a gente tivesse tempo para deliberar sobre os grandes temas, sobre os temas relevantes. Produzir. Mostrando para a sociedade que a gente se dedica aos temas importantes para a população. Né? E existem temas importantes para a população. Mas, assim, em relação às câmaras de vereadores, o que eu defendo, e o Rio Grande do Sul é um estado com 497 municípios, é que municípios menores não tenham câmaras, não tenham vereadores remunerados, por exemplo. Não encontro justificativa para um município de 2 mil habitantes, de 1.500 habitantes, como tem alguns no nosso estado, terem vereadores remunerados. Francamente, é difícil de argumentar. Como é que é a posição da FAMURS quanto a isso aí, Walter? A FAMURS não se posicionou sobre. Mas a FAMURS foi contra aquela proposta do Paulo Guedes de extinguir alguns municípios. Isso sim, porque a descentralização também acaba prejudicando. O ônibus escolar, que acaba não passando no município. Boa parte dos municípios gaúchos. É o posto de saúde, que acaba saindo dali. Tem um outro debate. Boa parte dos Mas municípios especificamente gaúchos, sobre essa questão do salário do vereador, não foi deliberado. Uma deliberação da FAMURS precisa passar por 27. Não, eu digo de juntar os municípios, eu não sei. É que assim, boa parte dos municípios é um ponto de vista razoável esse, da questão dos municípios. Eu acho que eu debati uma vez num programa da Bandeirantes com o prefeito Maneco, acho que estava lá, inclusive, a gente falou sobre isso, né? Eu acho que é um ponto de vista razoável de ser cético em relação a essa reintegração dos municípios, porque boa parte dos municípios gaúchos, eles foram emancipados a partir de demandas razoáveis de comunidades que eram afastadas dos centros de municípios maiores e se sentiam um pouco contempladas. E com serviços que não chegavam. Com serviços, lá, né? Mas eu acho que o grande problema aqui é o nosso pacto federativo. Se a gente fosse que nem nos Estados Unidos, onde cada estado tem condições de se organizar politicamente, em condados, em municípios, faria mais sentido ter dado essa liberdade de criação de municípios. Mas na prática, o que a Constituição de 88 permitiu, por meio de uma facilidade para a emancipação, foi um sistema insustentável. É muito complicado a gente manter um sistema com tantos micromunicípios que, claro, tem demandas urgentes, mas que não sustentam. Então, por isso eu fui favorável àquela proposta do Paulo Guedes e sigo sendo, mas que eu saiba que seja impopular dentro de alguns grupos, mas eu acho que é uma questão que a gente precisa buscar equacionar. Se algumas comunidades não são atendidas de forma adequada, essas comunidades têm que verbalizar os seus pleitos pelas vias institucionais. E não simplesmente, não sou atendido aqui, então eu vou criar. Porque por essa lógica a gente deveria criar novos estados também, né? Como querem alguns. Sim. Existe uma proposta faz anos tramitando no Congresso para a criação de novos estados. O Pará viraria 2 ou 3 estados, Amazonas também, Mato Grosso, etc. Enfim, o que é um absurdo, né? O nosso sistema federativo, que tem pouco de federativo, né? É uma federação torta, onde Brasília pega praticamente todas as atribuições, praticamente todas as receitas tributárias e nos joga migalhas. Só para vocês terem uma ideia, de cada R$100 que a gente manda para Brasília, a gente recebe de volta cerca de 35. E se tu for olhar, quanto mais para o norte e nordeste tu vai indo, mais inversa essa relação. Né? Estados que vivem
às custas do dinheiro suado pago pelos municípios gaúchos, pagos pelas comunidades gaúchas que não veem isso retornando. O Lazier esmiuçou bem isso aí, né? Que é falta de... Um dos motivos, né? É a falta de união do Senado aqui. E lá no Nordeste eles montam os grupos deles também é a desproporção. Se a gente somar todos os senadores do Sul e do Sudeste, a gente tem o exato número de senadores da região Norte. Sim. Como é que a gente vai vencer isso? Sim. O grande erro foi ter permitido que se criasse esse sistema. E eu tô cada vez mais convencido de que o nosso sistema bicameral não faz mais sentido. O Senado foi criado com inspiração nos Estados Unidos, Sim. 2 senadores por estado, a partir de uma visão que seria uma instância de representação dos estados, da federação. Mas acabou virando, enfim, um central de compadril. Sim. O Senado era para ser a Câmara Alta, mas o Estado tem sido uma usina de más ideias e acaba sendo somente uma instância que gera gastos. Eu acho que a gente podia, inclusive, discutir a possibilidade de o Estado, o Senado, ser um órgão não permanente, ou vá lá, que não fosse com a estrutura que tem, mas que fosse o local onde tem cadeira permanente os vice-governadores, por exemplo, que não precisariam ser eleitos por meio de uma eleição em separado, mas que teriam o papel de representar o seu estado nas deliberações no Congresso Nacional. 3 senadores ainda, é um absurdo. Um estado que nem Roraima, que nem deveria existir, um estado de 550 mil habitantes, um estado que tem a população de Caxias, tem 3 senadores e 8 deputados federais. Tem como dar certo isso? Tem como dar certo. E tem que conversar um pouco mais, né? Imagina, elege aqui um governador do PT, um senador do Novo e o presidente é do PL. Então, assim, eu acho que essa ideia... Aí conversa como? Eu acho que essa ideia de... Enfim, eu não tô defendendo que se acabe com o Senado, mas defendendo que ele seja revisto. Não há por que termos 3 senadores por estados. Isso só gera uma sobre-representação e um poder adicional para estados pouco relevantes na estruturação do país. Claro, o grande erro daí é que boa parte dos erros do Brasil foram gestados no passado, né? Foi um erro, por exemplo, ter permitido que do território da Amazônia se formassem tantos estados. Estados insustentáveis, estados que a estrutura estatal serve para manter uma casta parasitária que vive às custas de impostos gerados em outros estados, mas também nos próprios estados, porque as vítimas primárias dessas castas parasitárias são a população desses estados. A principal vítima da casta parasitária de Roraima é a população de Roraima. Mas a população do Rio Grande do Sul também é vítima disso. E como é que a gente muda isso? É duro, né? Mas eu acho que a gente começa elegendo gente que tenha, em primeiro lugar, a compreensão do tamanho do problema, e que não vá tratar isso, o nosso pacto federativo torto, como uma questão secundária, uma questão que está sujeita a negociações, e gente, evidentemente, que não tenha rabo preso, que não vai chegar lá e falar assim, pois é, meu partido, a maioria dos deputados são do Nordeste, são do Norte, então eu vou ter que aceitar o que eles estão propondo, senão eu não vou receber verbas, senão eu não vou receber fundão eleitoral. O Partido Novo, quando a gente eleger deputados do Nordeste, eles vão se eleger entendendo isso também, entendendo que a gente não pode aceitar que alguns estados oprimam os outros por meio de um pacto federativo torto e de uma sobre-representação no Congresso. Então, enfim, se a gente não tiver um país para todos e um país onde haja mais respeito às comunidades e mais descentralização do poder, a gente vai seguir tendo um país disfuncional, como é o caso do Brasil. E eu quero viver numa terra que tenha liberdade, numa terra que tenha respeito ao fruto do trabalho das pessoas, que tenha prosperidade. E esse nosso modelo não está dando certo e não vai dar certo enquanto não for reformado. Privatizações, deputado Fábio Osterman, a gente tem uma que está sendo muito questionada pela população e que os prefeitos ainda têm muitas dúvidas, que é justamente a privatização da Corsã. Foi bem explicada, não o processo de privatização, esse foi bem conduzido, do seu ponto de vista do parlamento, né? Mas por ser um mandato que tivemos privatizações importantes aqui no estado, como a CE e especialmente a Corsã, como o senhor está explicando para as pessoas que estão perguntando como vai ser o saneamento e a questão da privatização da Corsã aqui no estado? Bom, na época da privatização da CE, a gente teve um grande debate sobre o fato de que, olha, se não se privatizasse a CE corria o risco de sofrer uma intervenção federal, de perder a concessão, além de ser já um caso estruturalmente problemático, porque a CE era o maior devedor de ICMS da história do Rio Grande do Sul. Deixava de recolher aos cofres públicos cerca de R$1 bilhão por ano.
R$1 bilhão que nós, que éramos, enfim, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, em boa parte do estado, éramos servidos pelos serviços da CE, pagávamos mensalmente na nossa conta de luz, né? Se for ver lá na tua conta de luz, tu vê lá que estão hoje 25%, mas na época 30% do ICMS sobre a luz e os outros tributos, a gente pagava, só que a CE não recolhia aos cofres públicos esses recursos. Então, R$1 bilhão ao ano que o Estado perdia com isso. Além do risco de perder a concessão, enfim, então intervenção federal, ter multas, etc. Isso foi um dos grandes argumentos. Na Corsan, a gente não contou com esse argumento, por quê? Porque a Corsan era uma CE em processo de a gente chegar lá. A Corsan estava se encaminhando para chegar numa situação similar à CE. Ela só não chegou numa situação similar à CE porque ela simplesmente não fez os investimentos que teve que fazer. A Corsan é uma empresa com uma gestão disfuncional, é uma empresa com uma dominação sindical muito complicada, com altíssimos salários, com um nível de eficiência baixíssimo, com um nível de atendimento, de esgotamento, de tratamento de água ridículo, que privava boa parte da população gaúcha, que priva ainda, aliás, né, porque a Corsan ainda não foi privatizada, de atendimento àquilo que é básico, saneamento básico. E a gente tem o novo marco legal de saneamento, que prevê que até 2032 a gente tem que atingir metas de universalização desses serviços. E a Corsan não iria conseguir atingir essas metas. Então, a privatização foi absolutamente fundamental. Existe uma discussão, evidentemente, sobre o modelo. Nós nos engajamos nesse debate, defendemos que o modelo de regionalização fosse mais descentralizado, aos moldes, por exemplo, do que foi feito em Minas Gerais, onde houve a divisão em unidades de saneamento aí batendo na casa das 20 unidades, né, dividindo o estado em blocos menores, em blocos que levassem mais em consideração as peculiaridades regionais, a localização geográfica e menos essa tentativa do governo em criar blocos mais atrativos e ao mesmo tempo resguardando o papel monopolista da Corsan. A gente defendeu que seria importante que houvesse mais competição, por mais que se perdesse em termos de atratividade de receita para o governo, mas o principal nesse debate não deveria ser o quanto o governo vai ganhar vendendo a Corsan, mas sim como é que vão ser os serviços para a população. Acabamos sendo voto vencido nesse debate, mas ainda assim votamos a favor da privatização, da autorização para a privatização da Corsan, porque entendemos que mesmo um monopólio privado, regulado e submetido a regras de mercado, é melhor do que um monopólio estatal. O monopólio estatal é o pior dos mundos, né? Roberto Campos costumava dizer que no Brasil empresa privada é a empresa que é controlada pelo governo. E empresa estatal é a empresa que não é controlada por ninguém. E na prática é o que a gente vê com as empresas estatais no Rio Grande do Sul, né? A gente acabou de ter, por exemplo, essas investigações e a triste prisão do ex-presidente da EGR, que é mais uma estatal que, em primeiro lugar, não deveria nem ter sido criada lá no governo Tarso, né? Eu me pergunto, já perguntei, inclusive, para colegas meus que eram deputados à época. Infelizmente, eu não era deputado, eu tinha 20 e poucos anos aí à época. Tu tem quantos anos hoje? Eu tenho 37. 20 e poucos eu tô sendo generoso comigo Safra mesmo, de 84. Né? 84. Faço 38 agora durante o período eleitoral aí. Inclusive, quem quiser me dar presente já vai saber o que poder me presentear. Que dia tu faz aniversário? Faço no dia 30 de agosto. 30 de agosto. Então vou inclusive fazer um lançamento de campanha. Dois meses mais velho que eu, Voltando. Um lançamento de campanha junto com o meu aniversário ali para poder unir o útil ao agradável, né? Mas eu tinha, na época do governo Tarso ali, meus 26, 27 anos, nem sonhava em me candidatar, nem existia o Partido Novo ainda. Inclusive, a gente criou o Partido Novo aqui no Rio Grande do Sul durante o governo Tarso. Mas, assim, eu pergunto pros colegas, não tinha ninguém que trouxesse um contraditório? Poxa, quem sabe não é uma boa ideia se criar uma empresa de gestão de pedágios no Rio Grande do Sul, com o tanto de estatais que nem... Eu já perguntei, inclusive, na época do governo do Olívio Dutra, colegas que eram deputados, poxa, não tinha ninguém para votar contra essa medida absurda de inscrever na Constituição Estadual a obrigatoriedade de plebiscito para privatizar a estatal? Que negócio absurdo, que evidentemente não atende ao interesse público, não atende à necessidade de gestão do governo, limita o governo de uma maneira desnecessária, que a gente felizmente remediou durante essa legislatura. Tenho muito orgulho de ter participado ativamente desses debates, ter defendido como poucos ou como ninguém essas duas medidas de retirada da obrigatoriedade de plebiscitos para permitir a privatização, e felizmente conseguimos aprovar aí depois de longos debates. Fui muito xingado pelos sindicatos aí, mas
Acho que dentro daquilo que tu mencionou no início lá, né, de ser odiado, né, ser odiado na Assembleia, ser odiado no Palácio Piratini, ser odiado no Judiciário, eu acho que se a pessoa se elege sem saber a quem ela tem que agradar e a quem ela... paciência, né, desagradar, ela não vai a lugar algum ou não consegue concretizar o que tem que ser concretizado. Quem quer agradar todo mundo, acho que é uma bela receita para não fazer nada de relevante, né? Eu me propus a defender a maioria silenciosa, defender quem paga a conta desse Estado pesado, ineficiente, inchado, e entendo que há alguns grupos muito bem organizados que se organizam aí para, inclusive, tentar macular a imagem do Partido Novo, tentar atacar o deputado Fábio, que, enfim, quer a precarização dos serviços públicos, o pessoal fala aí, né? O CEPERS adora me atacar também, fazer post nas suas redes sociais, inclusive já falei pra eles, não quero saber de post em rede social, tweet, eu quero um outdoor com a minha cara, porque vocês me atacando é um baita reconhecimento de que o meu trabalho tá sendo bem feito, porque esses grupos de pressão aí do serviço público, e faço uma menção especial ao CEPERS, são os grandes inimigos da boa prestação de serviços públicos. E o CEPERS é historicamente o maior inimigo da educação do Rio Grande do Sul. E a educação do Rio Grande do Sul está em débito com os cidadãos gaúchos, com os jovens e com as nossas crianças. A gente teve agora essa semana o anúncio da avaliação feita pelo governo do Estado. Né? Um negócio absurdo. O nível de aprendizado dos jovens saindo do 3º ano é o nível da 7ª série. São 5 anos de defasagem. Isso é inaceitável. O nosso sistema estadual de ensino custa caro para o pagador de impostos. O pagador de impostos gaúcho merece respeito e merece respostas em relação a isso. A secretária Raquel Teixeira tem que trazer respostas. E o ex-governador Eduardo Leite, que deixou durante 2 anos e meio um suplente de deputado, sem nenhuma trajetória na educação, tem que dar respostas para a população sobre a forma negligente com que ele agiu em relação à educação. E os governos anteriores também têm que dar respostas, por exemplo, em terem deixado pessoas que se submetiam à lógica corporativista à frente da gestão da educação. Deputado Fábio Osterman, Partido Novo, tá terminando nosso tempo. Combinei agora com o Maurício. Começou a esquentar o papo. Não, mas eu combinei com o Tomed, eu sei que a agenda de vocês precisa seguir. Eu só quero encerrar com uma última pergunta e já te agradecendo também pelo diálogo, pelas excelentes colocações aqui do teu ponto de vista. No começo da entrevista, deputado, o senhor falou que quem te elege é uma maioria silenciosa, que muitas vezes não pega bandeiras, não é essa militância que a gente vê, seja da extrema direita ou da extrema esquerda. Tu acreditas que essa maioria silenciosa pode apresentar alguma surpresa no cenário eleitoral nacional? Ou seja, a gente fugir dessa polarização, ou Bolsonaro ou Lula, pode surgir uma força de que se queira um equilíbrio, algo para fugir dessa obviedade, dessa verdadeira guerra que virou. Sim. Eu sabia que tu não ia me decepcionar e não ia terminar sem essa. O Voltaire nunca me decepciona. É bom de saber. Assim, nós do Partido Novo, nós entramos na política. Somos um partido formado por gente que veio de fora da política, mas que resolveu encarar a missão de entrar na política para representar essa maioria silenciosa, essa maioria historicamente desamparada pela política. E a gente está tentando buscar trazer também a nossa alternativa para as eleições presidenciais. Temos um pré-candidato à presidência, Felipe Dávila, cientista político, fundador do CLP, o Centro de Liderança Pública, alguém que vem se engajando aí há 2 décadas no debate público, na formação de novas lideranças e que muito nos honra em estar vestindo as cores do nosso partido e levando as nossas ideias para o cenário político nacional. Enfim, essa eleição presidencial também é uma eleição muito complicada, né? Uma eleição muito complexa. Acho que essa polarização está empobrecendo o debate. Eu lamento que a gente esteja passando por isso. Acho que também a população precisa entender que não adianta a gente ficar somente prestando atenção na eleição para presidente, um pouquinho na eleição para governador, e esquecer a eleição que é proporcionalmente a eleição mais importante de todas, que é a eleição para o Congresso e a eleição para a Assembleia. Porque na eleição, especialmente para deputado federal e para deputado estadual, onde o voto do cidadão e a mobilização do cidadão mais fazem diferença. E são essas 2 casas que pautam a atuação, respectivamente, do presidente e do governador. O governador e o presidente não fazem nada sem a Assembleia Legislativa e sem o Congresso Nacional. E, se quiserem fazer alguma coisa, precisam passar por essas casas. Então é importante que a população se engaje
na colaboração para a construção de alternativas nessas casas também. Porque se a gente seguir só votando nas mesmas pessoas de sempre, a gente vai ter os mesmos resultados de sempre. E aí a gente vai ficar preso naquela lógica, como eu disse, do presidencialismo de cooptação, que se reflete aqui também no governo do estado. Né? Governador que não coopta é cooptado. Enfim, ou fica imobilizado. E a gente não quer isso. A gente quer eleger gente que tenha compromissos com reformas, que tenha compromissos com a melhoria da situação do povo do Rio Grande do Sul, do povo brasileiro. Aqui no Rio Grande do Sul também a gente tem o nosso pré-candidato ao governo do estado, Ricardo Jobim, advogado, empreendedor, um cara qualificadíssimo que está também levando as nossas ideias estado afora. E a gente tem um foco muito grande nas eleições para o legislativo, porque a mudança para o nosso país passa pelo legislativo, passa pela abertura de espaços por meio do parlamento, e eu, como eu disse antes, eu sou uma pessoa que acredita muito no papel do legislativo. Tem muita gente que fala assim, Fábio, tu veio ao governo, tu bateu tanto no governo, tu fez tanto aí, te envolveu tanto em questões estaduais, e falou, olha, se eventualmente surgir a possibilidade no futuro e houver um alinhamento entre as minhas perspectivas e aspirações, vai ser uma honra. Acho que a maior honra para um cidadão gaúcho é essa. Mas eu, no momento, acredito que eu posso dar uma contribuição maior no parlamento, por isso que eu vou ser candidato a deputado federal. Talvez quando o ouvinte ou o espectador esteja ouvindo isso, eu já seja candidato, né? Mas no momento eu ainda sou pré-candidato. É possível. Porque eu entendo que lá em Brasília também estão os grandes temas e grandes debates que impactam demais na vida do nosso cidadão aqui, em termos tributários, em termos de gasto público, em termos de prestação de serviços, e precisam de gente que compreenda o que está em jogo e não tenha rabo preso para enfrentar os grandes privilégios e grandes interesses. Deixa eu fazer mais uma tentativa aqui, Voltaire, a última antes da gente encerrar. Eu brinquei contigo antes a história da XP, né? Sim. Porque eu tenho um grupo do WhatsApp, que nós somos em 5. Desses 5, o único que não trabalhou na XP fui eu. Os outros 4 brother, aquela história, morou fora, fala 2, 3 línguas, a galera toda não foi eu. E essa galera, todos eles, todos esses 4 que trabalharam na XP, por coincidência ou não, eles têm um pensamento político muito igual ao teu. É idêntico. Eu tô conversando contigo, parece que eu tô conversando com eles aqui, porque as pautas são... Desses 4, 2 disseram que num segundo turno com Lula e Bolsonaro vão anular, e 2 disseram que vão de Bolsonaro, tá? A posição do Novo. Vai liberar. Porque tu dando uma posição, tu converte 2 ou pra um lado ou 2 pro outro. E os caras vão estar te vendo. Eu não falo... E se eles não me verem, eu dou neles, porque eles são meus amigos, eles têm que me ver. Eu não falo em nome do Novo. Eu acho que diante dessa polarização, se for esse segundo turno mesmo, claro que a gente vai trabalhar até o fim para evitar que seja esse segundo turno. Se for esse segundo turno mesmo, a tendência é que o partido não faça um apoio direto como... da mesma forma como em 2018, mas vai liberar seus filiados para tomarem suas posições. Eu hoje falo tranquilamente, se houver um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, eu tendo a votar no Bolsonaro. Acho que tenho diversas críticas ao governo Bolsonaro. Acho que o governo Bolsonaro perdeu grandes oportunidades de fazer o bem, e em alguns casos acabou fazendo o mal. Mas diante da perspectiva da possibilidade de termos um retrocesso tão grande com o Lula, ainda mais ele enraivecido, vingativo, mais autoritário do que nunca, né? Porque parece que a prisão fez dele pior, né? Mais uma demonstração da falência do nosso sistema penal, inclusive, né? Que não regenera e não recupera a população carcerária, né? O Lula é mais um exemplo disso. Tá com raiva. Não repensou sobre seus crimes, sobre suas más condutas, e tá querendo voltar para roubar o povo brasileiro de novo. Eu acho que a gente precisa prioritariamente evitar o mal maior, e acho que o mal maior hoje é Luiz Inácio Lula da Silva e a volta da quadrilha do PT. O Bolsonaro fala muita bobagem, Bolsonaro tem uma verve autoritária, mas ele, bastante olhar, esses 3 anos e meio, ele não destruiu nossa democracia, ele não acabou com a liberdade da população LGBT, não acabou com a liberdade das mulheres, como se falava que viria. Tenho grandes divergências em relação ao Bolsonaro, não é uma figura que me agrada. Inclusive já participei de um debate com o Bolsonaro em 2016, quando ele era já pré-candidato à presidência. Me chamaram para participar, né? Acharam que eu tinha relevância suficiente para entrar no debate. Era eu, Bolsonaro e a Ana Amélia Lemos, então senadora. Um debate bastante interessante em São Paulo, no Fórum de Liberdade e Democracia. Quem tiver interesse em encontrar, procura lá no meu canal no YouTube. Não esquece de, inclusive, se inscrever. Deixa aí, vai passar no meu canal no YouTube.
Eu acho que o username é Fábio Osterman 30, mas se procurar por Fábio Osterman canal, vocês encontram. Procura no YouTube por Osterman Bolsonaro que vocês vão encontrar já. Tem o debate completo lá de mais de 1 hora em que ficam claras as nossas divergências, né? E eu, inclusive, naquele debate eu alertei, falei, pessoal, cuidado com quem vem aí se fazendo de liberal, mas na verdade vai trazer mais do mesmo do velho populismo e inclusive corre o risco de trazer o PT de volta. Pelos seus equívocos, pelas suas idiosincrasias, pela sua falta de convicção no que tem que ser feito. Né? E acho que o governo Bolsonaro acabou mostrando isso. Reitero, mas se não fosse ele, o PT seguia, né? Mas a gente poderia ter... felizmente, Lula, Bolsonaro e Haddad não eram os únicos candidatos em 2018, sim, né? Tinha o Ciro? Não, tinha vários outros candidatos. Tinha vários outros candidatos muito melhores que os dois. E se o Bolsonaro simplesmente não fosse a eleição esse ano... Eu não tenho dúvidas de que a gente teria mais chances de vencer no segundo turno com uma alternativa, com uma terceira via, do que se fosse o Bolsonaro. Torço para que o Lula não seja o presidente do Brasil. Se o Lula viesse eleger, algo que eu torço para que não aconteça e vou trabalhar contra, ele pode ter certeza que a bancada do Partido Novo vai fazer uma oposição como ele nunca viu. Especialmente como ele nunca viu durante seus 8 anos de presidência. Naqueles 8 anos lá em que ele estava em céu de brigadeiro, passando o que queria e não passando o que ele não achava relevante, não tinha uma oposição constituída. Hoje, felizmente, a gente tem uma direita civil ativa, envolvida, engajada, e a gente tem o Partido Novo, que é um partido que não se curva a esses interesses específicos, a esses grupos de pressão e aos privilégios instalados na máquina pública. Então, se o Lula se eleger, a gente vai dar trabalho. Fábio Osterman, um deputado mais econômico da Assembleia Legislativa. Eu tava lendo aqui a pauta que eu tava debatendo com o Tomed, mas passamos ao natural por todos os assuntos aqui, pra verificar se não ficou nada... Só não falamos de futebol, né? Mas deixa uma próxima aí, então. Não falamos de... É gremista? Sou gremista. Não tá tão legal pra gente falar. Pois mas tô confiante que a gente sobe, que a gente volta pra A, a gente volta pro nosso lugar. Futebol influenciou até a política, né? Porque o Romildo ia ser pré-candidato ao governo do estado. Única coisa boa do Grêmio cair pra segunda divisão foi isso, né? Hein, Fábio, o Grêmio... Foi de inviabilizar o PDT voltar ao governo do estado, né? Com todo respeito aos amigos do PDT, mas é um partido que na Assembleia Legislativa se une às ideias do atraso, né? Então, enfim, o Romildo, como governador, acho que acabar sendo pautado por essa visão do Ciro Gomes, enfim. Fábio, olha essa pica, então. Grêmio... Foi censurado Grêmio campeão da Série B e Lula presidente... Ou o Grêmio se manter na Série B e o Bolsonaro presidente? Difícil. Sabe por que eu tinha essa pergunta? O Rica Perrone sempre faz essa pergunta pros convidados dele. Eu falei, não, vou dar uma de Rica aqui pra fazer igual. Boa. Eu prefiro me focar naquilo que tá ao meu alcance. Felizmente ou infelizmente eu não tô fardando no time do Grêmio, é isso, bem que, né, de repente... Até fardar. Me desse uns 2 mesinhos ali pra eu me recompor. Na lateral vai ali, hein? Aí, eu comecei jogando na defesa, né? Eu joguei na defesa durante muito tempo. Recentemente eu tinha um processo meio Diego Souza, assim, eu virei pivô. Não só correr tanto, fica lá em cima. Exato, né? Mas como eu não tô fardando no time do Grêmio e nem sou candidato à presidência, então eu vou me focar naquilo que tá ao meu alcance, que é buscar ajudar a gente a renovar o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e, indiretamente, apoiando os nossos candidatos à Assembleia, ajudar a renovar a Assembleia Legislativa, ajudar a aumentar a representação do Partido Novo. Tem muita gente, tem gente falando, eu até estava discutindo com o Tomed aí, tem gente mandando mensagem pro meu WhatsApp falando assim, não tô satisfeito que tu vai ser candidato a deputado federal porque eu queria que tu seguisse como deputado estadual, porque tá fazendo um bom trabalho, a gente precisa de ti aqui. Daí eu falo, poxa, felizmente a gente tem muita gente boa vindo aí pelo Partido Novo, candidatos de todo o estado, preparadíssimos para serem candidatos e ocuparem um lugar na Assembleia. E o meu gabinete, a partir do 1º de fevereiro de 2023, vai estar vago lá na Assembleia. Então, vamos seguir trabalhando aí para que ele seja bem ocupado por gente boa. Deputado Fábio Osterman foi o nosso convidado de hoje aqui do podcast Eu Com Isso. A gente agradece também aos nossos patrocinadores e às rádios que retransmitem dentro das suas liberdades de programação. A Chiru coloca quinta-feira, a Líder sábado, enfim. Umas colocam de madrugada, entendem que o programa é madrugada, outras de manhã, outras à tarde, não tem problema. O que vale é a gente seguir esse diálogo. Obrigado, Damin. Valeu, e obrigado também, mais uma vez, deputado Fábio, por essa conversa. Obrigado, Maurício Tomed e toda a equipe aí do Partido Novo. Um abraço aos nossos amigos das rádios do interior aí. Todas as rádios que tu mencionou, eu com frequência dou entrevista também. Eu busco estar sempre em contato com essas rádios, porque
é o meio de a gente estar pautando os temas relevantes da Assembleia Legislativa para toda a população gaúcha. Então, um grande abraço a todos e parabéns pelo trabalho. Voltamos na próxima terça-feira, a partir das 19 horas, 13 minutos, sempre com episódio novo no canal, no Spotify e também nas nossas emissoras. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada a todos. Valeu! Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado.